e que muitas vezes parece que está distante de nós, mas é nós que nos distanciamos de Deus. Por quê? Porque seguimos o nosso pensamento. Para você ter um relacionamento real com Deus, você precisa de determinar todos os dias, de preferência já quando você acorda, você já acordar querendo Deus na sua vida. Se você não determinar isso, você acaba sendo vencido pelo mundo, vencido pelas circunstâncias da vida, vencido pelo seu gênio, vencido pelo desejo do seu corpo. E é por isso que a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Mas quem é o justo? Quem é o justo? O justo não é uma pessoa perfeita, porque não existe ninguém perfeito aqui na terra. Nem existe, nem existiu, nem existirá. Só teve uma pessoa perfeita aqui na terra, que foi Jesus Cristo. E o próprio Jesus falou: a ninguém chameis bom, só um que é bom, que é Deus. Nós somos todos seres humanos fracos, imperfeitos, falhos, com muitas dificuldades, com muitas lutas. Nós lutamos contra toda a cultura que nós recebemos, nós lutamos contra o nosso gênio que nós herdamos, e nós lutamos contra aquilo que nós nos tornamos, que muitas vezes nos tornamos inimigos de nós mesmos, até porque a gente vai amadurecendo. Eu acho que quanto mais velho você ficasse, mais calmo você teria que ser. Quanto mais velho você ficasse, mais alegre você deveria ser. Mas nós não conseguimos isso. O que a gente vê aí é o pessoal envelhecendo e perdendo a paciência. Uma coisa incrível, né? Ao invés de ser o contrário, né? A pessoa usar a sabedoria dela, porque a criança ela não sabe de nada, o adolescente ele não sabe de nada ainda. Mas a pessoa madura, depois dos 40 anos, ela já viu que a morte existe de verdade, já viu que a morte não tem dia, não tem hora para vir buscar a gente, que a nossa luta ela é em vão. Nós lutamos, e até onde a gente chega? Por isso que Jesus falou: construir tesouros no céu. Jesus diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e nem os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, se o seu tesouro for ressuscitar, for viver eternamente, e você colocar o teu coração nisso, você vai lutar para conquistar isso, e você só conquista o reino de Deus sendo transformado. Não adianta achar que porque Deus é bom. Deus é bom, mas Deus é justo. Então você tem que lutar. Tanto é que Jesus aqui no versículo 48 de Mateus 5:48 diz assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial que está nos céus. Então Deus nos chama à transformação, Deus nos chama à luta, Deus nos chama à perfeição, mesmo sabendo que não seremos perfeitos. Mas o que Deus quer ver é o desejo da gente lutar contra o mal, a gente querer sempre o bem, querer sempre a luz, querer sempre o amor, querer sempre o correto, não é?
Não podemos passar toda a vida vivendo como animais, como simples animais, vivendo só do instinto, vivendo só da satisfação do corpo. Isso é o cúmulo da ignorância. O ser humano moderno, o ser humano que está aí com toda a tecnologia, com todo o conhecimento, ele já é para tomar uma decisão real de se transformar em um ser humano de verdade e matar ele mesmo, tem que querer matar o animal que ele é, porque senão ele trabalha contra ele. Você vive um contraditório. Você casa com quem você ama, mas você não consegue conviver com a pessoa que você ama. Então é uma contradição. Então para que casou? Não devia ter casado então. Entendeu? O ser humano moderno, o ser humano inteligente, o ser humano espiritual, ele vai lutar contra ele mesmo. Por isso que Jesus falou que nós temos que nos humilhar. Você tem que ser humilde, tem que entender que você tem que mudar. E nós mudamos de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Não é de acordo com aquilo que você quer, nem de acordo com aquilo que o homem ou a religião estabeleceu, mas é de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus escreveu na Bíblia, nos 66 livros. A nossa fé em Deus tem que ser baseada na Bíblia Sagrada. Saiu fora da Bíblia, está errado e acabou. Pronto. Não tem outra saída, não tem outro pensamento, não tem outra justificativa, não é? Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a Deus por esse dia de vida, por esse culto, né? Quero convidar o irmão Paulo para passar a palavra para o irmão Paulo. O irmão Paulo vai trazer uma palavra para nós e que Deus possa abençoar a palavra dele, que a gente possa deixar essa palavra entrar no nosso coração, porque é da palavra de Deus que o verdadeiro cristão vive. Amém? Saudar a igreja com a paz do Senhor. Primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade de hoje estar na casa dele, junto com a minha família, junto com os irmãos, porque há um tempo atrás estávamos perdidos, né? E graças a Deus, Deus teve misericórdia na nossa vida, que nos colocou num lugar onde a gente pôde ter ensinamentos da palavra dele, e assim a gente se apegou à palavra, se apegamos a Cristo e aprendemos a andar com ele, e com isso ele mudou a nossa vida. Queria ler com os irmãos uma passagem que se encontra no livro de João, lá no capítulo 10, passagem que Deus colocou no meu coração de ler com os irmãos. Que diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, e as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. As ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam. Jesus disse, mas eles não entenderam o que era, o que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer novamente: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens.
O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai que me conhece a mim, também eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar e tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do Pai. Não precisava mais nem pregar. Jesus aqui já tinha feito a pregação da noite. Não precisava mais nem falar nada, que já estava tudo escrito, né? Aqui Jesus se refere que não há outro caminho senão Ele, né? E que nós, e aqui ele fala por parábolas, ainda ele falou duas vezes porque o povo não entendeu o que ele queria falar. Então ele repetiu novamente, explicou um pouco mais detalhado que não há outro caminho, não há outro pastor senão Jesus. Então nós temos que, como o pastor falou, temos que ser imitadores de Jesus, né? Para que possamos ganhar o maior presente ou a maior vitória, que será a nossa salvação. A maior riqueza que Deus nos promete aqui na terra é a salvação. Ele não nos promete dinheiro, nem ouro, nem prata, mas Ele promete a salvação, a paz espiritual, e que é isso que a gente tem buscado a cada dia, né? Que é isso que a gente tem que buscar a cada dia, porque a gente vê hoje em outras igrejas que eles estão fazendo Jesus, Deus, um comércio, querendo negociar com Deus, e Deus não é negociável. Deus não se vende e nem pode ser comprado, porque Ele disse: de graça recebeis e de graça dai. Então a gente não pode querer cobrar, e a gente vê tanta coisa. E ao longo da minha vida de igreja, que eu pude frequentar outras igrejas, eu vi muito isso. E uma das coisas que me chamou a atenção quando eu conheci o pastor foi justamente isso. O pastor aqui não cobra nada, nem aceita. E foi uma das coisas que me chamou a atenção de vir aprender a palavra de Deus com o pastor Suri, uma pessoa que eu admiro, quero muito bem, e que Deus colocou no nosso caminho para nos ensinar a verdade, porque as igrejas hoje estão roubando o verdadeiro ensino de Deus, o verdadeiro ensinamento que Deus deixou aqui. E eu sou grato a Deus por isso. E queria que os irmãos lessem comigo também em João 8:32. Está um pouquinho mais atrás ali, mas que fala um versículo que chama bastante a minha atenção, que diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? Primeiramente, para a gente conhecer a verdade, a gente precisa ler a Bíblia, né? E ter alguém para nos ensinar a caminhar. Embora às vezes tentamos fazer da nossa maneira, que é errado, como eu já tentei fazer da minha maneira e estava errado. Então a gente tem que procurar e pedir para Deus o correto, dentro daquilo que está a palavra dele. E a verdade vos libertará. Mas o que é a verdade? A verdade é andar conforme está a palavra dele. Não adianta eu subir num púlpito e vir falar da verdade se eu não vivo a verdade. Então eu mesmo não vou ter a minha salvação, e de nada eu vou ganhar. Como eu falo das igrejas, que a gente vê muito por aí, pastores cobrando dinheiro para estar em cima de púlpitos, cantores cobrando muito dinheiro para cantar, para louvar a Deus, enquanto não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós lá no nosso íntimo, quando está só
estamos sozinhos, que nós não temos um pastor, nós não temos os irmãos para ter que dar um bom testemunho, mas sim quando a gente está lá só, e nós e Deus vê que mesmo assim nós somos fiel a Ele, nós aprendemos a andar com Ele, convidamos Ele para estar na nossa casa, nós convidamos Ele para ir para o nosso trabalho junto com a gente convida Ele para ir para a igreja, que Ele esteja a todo momento com a gente. É isso que devemos fazer como cristão, como pessoas que um dia queremos o nosso maior presente, que será a nossa maior riqueza, que será a nossa salvação, a nossa jornada aqui na terra. Outro dia desse eu conversava com um irmão e simplesmente deixei ele falar, e ele me contou um testemunho. Eu creio que Deus pode ter abençoado ele da forma que ele fez, que ele disse que tinha R$1.000 na carteira, que tinha recebido, e que chegou numa igreja, e eles pediram uma oferta, e ele deu aqueles R$1.000, e que na outra semana ele conseguiu um apartamento, uma casa. Tudo bem, Deus pode ter abençoado, eu não vou entrar em detalhes a questão disso, mas eu creio que não é isso que Deus quer de nós. Deus não quer que eu venha aqui e dê R$1.000 para a igreja, para um pastor, mas que eu chego em casa e não consigo conviver com a minha mulher, que eu chego em casa e não consigo amar meus filhos, que eu chego em casa e não consigo ser aquilo que Deus quer que a gente que não tem preço, que é de graça. Isso é de graça, a gente aprender a andar com Deus e aceitar a transformação na nossa vida, não tem preço. E Jesus também diz para a gente, no capítulo 14, 6 de João, que mais uma vez ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, então Ele é o caminho que eu tenho que seguir. Mas para mim seguir a Ele, eu tenho que seguir o quê? Eu tenho que seguir a verdade. E para mim poder ganhar vida eterna, salvação. Mas a gente não pode andar com Cristo de qualquer jeito, porque Cristo Ele é perfeito. A gente não é perfeito, o pastor falou, a gente está buscando a nossa perfeição. Temos que buscar a nossa perfeição e ser imitadores de Cristo. Mas temos que renunciar às coisas. Eu falo isso, irmãos, porque um tempo atrás eu achava que só ser uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém e isso basta. Não preciso ir na igreja, não preciso orar, não preciso me santificar, não preciso separar minha vida a Cristo, porque eu sou uma pessoa boa. Mas isso, é um dever nosso, a gente tem que ser bom. Isso não é algo demais, isso não é o que vai nos levar à salvação. Primeiramente, o que vai nos levar à salvação é ler a palavra de Deus e guardar ela no nosso coração. E se a gente guardar ela no nosso coração, a todo momento a gente vai estar se cobrando, mesmo que a gente faça algo de errado, não, estou errado. E antigamente a gente fazia as coisas erradas e não estava nem, não, mas eu sou uma pessoa boa, não maltrato ninguém, não sou uma pessoa boa, mas isso não é o que Deus quer da gente. Deus quer da gente que a gente case com Ele e seja fiel a Ele. Casei com a minha esposa, sou fiel a ela. Se qualquer coisa que eu fizer não for do agrado, ela vai me cobrar. De repente Deus não chega para nós e está nos cobrando, mas de alguma forma a gente paga o preço. Aí a gente entende por que a nossa vida às vezes, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, mas por que a minha vida às vezes, por que eu não tenho paz, por que eu brigo com a minha esposa, por que eu não consigo ter uma vida em paz? Justamente por isso, porque Deus não chega para você e fala, como minha esposa de repente viria me falar se eu fizesse algo de errado que ela não gostasse. Mas se eu quero um casamento com Cristo, andar uma vida casada com Cristo, eu tenho que ser fiel a Ele. Então se eu não for fiel a Ele, Ele não vai chegar e falar para mim, mas a gente vai pagar o preço, porque isso aqui, irmão, a palavra de Deus é algo muito sério. E o que eu vejo hoje, muita gente brincando com a palavra de Deus, andando de qualquer jeito, e não é assim. A palavra de Deus não é para ser pregada de qualquer jeito. As pessoas hoje, elas olham a sua aparência, não pelo que você é,
mas sim pelo que você tem. Estava conversando com meu cunhado esses dias, e ele é da Igreja Assembleia de Deus. E aí ele disse: irmão, a gente não pode pregar se a gente não tiver de terno e gravata. Mas por que, Rafael? Porque lá é assim, a gente não pode pregar se não tiver de terno e gravata. Aí ele disse que outro dia desse ele se indignou, ele tirou a gravata no meio do púlpito. E disse: irmão, fala com a gravata não fala, a gravata não prega. E para que muitos não saibam, a gravata foi criada pelo homossexual, né? E o homossexualismo é contra a palavra de Deus. Então não é pela roupa que eu visto, não é pelo aquilo que eu tenho, se eu tenho um carro zero, se eu tenho um carro velho, mas Deus vai nos olhar pelo aquilo que a gente é, pelo aquilo que se a gente tem guardado a palavra dele, se a gente tem andado conforme ele quis que a gente andasse. Assim como ele falou, a gente tem que ser as ovelhas, porque uma boa ovelha, ela escuta Deus, ela vai escutar o bom pastor. Quando a gente está lá na nossa casa, no nosso trabalho mesmo, Deus fala com a gente. Se a gente não estiver atento, Deus fala com a gente. Às vezes não usa uma pessoa para falar com a gente, em determinada situação, e você nem percebe que Deus falou, porque você não está atento, você não é uma ovelha preparada para ouvir os conselhos e as vontades de Deus. Mas quando a gente está em santidade, quando a gente se dedica e quando a gente realmente quer estar na presença de Deus, Deus está ali do ladinho da gente. Jesus anda com a gente. Se ele falar, seu ouvido vai estar aguçado. Eu garanto que você, quando Jesus falar com você, em determinada situação, você vai saber que é ele falando com você, porque você está dentro daquilo que ele quer. Você está sendo a ovelha que ele quer, não está sendo a ovelha perdida. E Jesus, ele fala muito por parábolas aqui. Jesus falou da parábola do bom pastor, que diz que hoje a gente tem que ficar atento para não escutarmos maus pastores. Quando eu falo de maus pastores, eu não me refiro à pessoa física, mas eu me refiro ao próprio demônio, porque ele é um mau pastor. Porque às vezes eles usam as pessoas, eles usam pessoas influentes, usam pastores para pregar mentira, para pregar coisas que você acha que vai te levar à salvação. Você acha que você está salvo? Não, estou ali na igreja, estou seguindo tudo que a igreja quer, pronto, estou salvo. Mas não é isso. A verdade que Deus quer é que você se liberte das coisas do mundo, que você venha conhecer Ele e que a verdade dele venha vos libertar. Não uma doutrina criada pelo homem, não um ensinamento criado pelo homem, mas sim um verdadeiro ensinamento criado por Deus, que é a palavra dele, que é o que a gente deve seguir, estudar e tentar ser o mais perfeito possível. Jesus ainda fala que o ladrão, ele vem para 3 coisas. Ele vem para roubar, matar e destruir. Aí às vezes, irmão, a gente entende o porquê que a gente acha que está fazendo certo, está indo na igreja, está ali, muitos mesmo em pecado, ainda acho que conseguem, tomam, participam da Santa Ceia, que eu acho que isso é um ato muito sério da gente, a gente tem que estar muito puro e muito para poder participar, mas vivem de qualquer jeito, e a vida deles não tem paz de espírito, é uma briga dentro de casa, as famílias se destroem e vão se acabando, porque esse é o propósito do inimigo aqui na terra. O diabo, ele não desceu lá do céu com o propósito de fazer paz aqui na terra. O propósito dele foi de destruir famílias, de destruir o ser humano, porque ele sabe que essa vida que a gente tem hoje aqui na terra é uma vida ilusória, uma vida material, que um dia vai se acabar. Aí eu pergunto, que adianta um homem ganhar o mundo e perder sua própria alma? Não adianta. Que adianta ele conquistar riquezas e riquezas e não estar feliz consigo mesmo? Isso não adianta. Adianta ele ser dono de uma cidade, de um estado, sei lá, um país, o dono do mundo, e quando ele morrer não ser salvo, e vai viver a eternidade dele sem salvação. Então é muito importante a gente estar atento, irmãos, a não só ler a
palavra de Deus, mas aprender a guardá-la no nosso coração, para que possamos ser ovelhas atentas ao que Deus quer falar com a gente, ovelhas atentas às pregações que Deus tem colocado na nossa frente para a gente, nos nossos ouvidos, para a gente poder seguir a Ele. E Ele diz que Ele é a porta e não tem outro caminho. Não adianta a gente buscar. Muitos aí buscam em terreiros de Umbanda e buscam em outros santos, e, enfim, tem tantas coisas para eles buscarem e esquecem de buscar Deus, que Ele sim pode mudar a sua vida. Porque eu falo isso não porque eu aprendi, mas porque Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. E Ele pode mudar a de qualquer um de nós, mas para isso a gente precisa andar com Ele, e andar com Ele de verdade. Não é andar com Ele quando a gente vem para a igreja, andar com Ele quando a gente está bem, mas andar com Ele em todo momento, vigiar a nossa língua a todo momento, a todo momento a gente está se cobrando em ser melhor para Deus, em fazer melhor. Quando o pastor me convidou semana passada para trazer uma palavra, confesso que eu fiquei assim, que a gente, ainda como sou um jovem aprendiz, um estudante na palavra de Deus, a gente tem pouco conhecimento, a gente está começando essa caminhada de ler a Bíblia, de querer saber da Bíblia, de querer saber da palavra de Deus, e de querer se libertar das coisas do mundo e viver a verdade, que é a verdade de Cristo. Mas daí imediatamente veio no meu coração o versículo que diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, irmãos, se eu não viesse aqui mesmo com as minhas simples palavras, mas viesse falar um pouco do amor de Deus, viesse falar um pouco, ler nem seja um versículo da Bíblia, eu estaria contrariando, eu estaria negando a Cristo. E talvez um dia Ele negasse a mim também. Então eu decidi imediatamente eu disse, nem que seja um versículo da Bíblia, mas eu vou subir no púlpito, vou falar do amor de Cristo, vou falar daquilo que Deus tem colocado no meu coração, e quero um dia poder ser um pastor, poder ser alguém mais conhecedor da palavra, para poder trazer uma palavra melhor para os irmãos. E a gente cada dia, eu peço cada dia aperfeiçoamento para Deus, peço para Deus me dar entendimento, porque é isso que a gente tem que fazer, pedir a Deus para Ele nos capacitar, para que a gente venha pregar, venha ganhar almas para Ele, venha fazer a obra dele assim como Deus quer. Se foi isso que Deus quis de mim, se é isso que Deus quer, é isso que eu vou fazer. E se nossos dedos, nenhum deles são iguais. Eu falo isso porque às vezes um é mais tímido, outro é mais espojado, às vezes um tem o dom de louvar, outro uns é desafinado, e assim vai. Mas o importante é a gente fazer tudo que a gente for fazer para Deus, fazer de todo o coração. Não falo do fundo, porque do fundo está lá, mas eu falo de todo o coração. Fazer as coisas para Deus da melhor forma, daquilo que você pensa que é melhor, daquilo que você olha na Bíblia e diz, não, isso é que eu tenho que fazer para Deus, é a melhor coisa, eu vou fazer isso, eu vou traçar uma meta, porque um dia eu vou morrer, isso é uma certeza que eu tenho. A gente tem duas certezas na vida, uma que a gente nasceu e outra que isso aqui um dia vai morrer, vai voltar pó, a carne um dia vai virar pó. Mas aí eu quero traçar esse caminho, chegar lá no final, se um dia eu morrer, não sei qual dia que Deus vai me recolher da terra, mas eu quero estar com a minha salvação garantida, eu quero estar com os meus pés firmes na rocha, que é Cristo, porque só Ele vai nos dar a vida eterna. E às vezes eu fico assim, pastor, será que o ser humano não tem medo? Que um dia muitos andam por aí de qualquer jeito, será que eles não têm medo? E o que mais assim me decepciona, as pessoas que conhecem, que já leram. Eu nunca fiz um curso de teologia, não sou teólogo nem nada, mas eu conheço pessoas que são formadas em teologias, que são teólogas, que são verdadeiros conhecedores da palavra de Deus, e mesmo assim pregam a mentira, pregam o que não é certo, distorcem a palavra de Deus, procuram colocar coisas onde não existe, onde a gente está lendo e vendo e aprendendo qual a verdadeira, o que Deus quer da gente de verdade. No capítulo 8 de João, Jesus falou assim:
E em verdade, no 8:58, se eu não me engano, e em verdade eu vos digo que antes de Abraão existisse, eu sou. Jesus, muito antes de Abraão, que a gente leu lá no capítulo de Gênesis, Êxodo, que fala sobre Abraão, onde Deus ali testa Abraão, pedindo a vida do filho dele. Hoje, se pedisse a vida do meu filho, a gente não saberia nem que, se Deus chegasse, mas Deus pediu para Abraão, cara, a vida do teu filho, e Abraão não hesitou, levou o filho dele. Deus testando a fé dele. Será que a gente teria a mesma fé de Abraão? Será que a gente teria a mesma coragem? Não sei, mas a coragem que eu tenho, a fé que eu tenho hoje é de servir a Cristo, de fazer aquilo para Ele, tudo para Ele de melhor, e dizer que Jesus, antes de todos esses profetas, Deus, antes de todos esses profetas, Ele já existia desde o princípio e até hoje. Deus foi, Ele é e será sempre o único Deus na nossa vida. Então não adianta a gente, eu pelo menos eu venho de família católica, assim como a minha esposa, a gente vê que como que as pessoas podem ser tão cegas de não ver, de não enxergar a palavra. Eles leem a palavra e parece que não enxergam o que Deus quer de verdade em nós. Aí, irmãos, eu li uma passagem que diz assim: Jesus é o nosso verdadeiro amigo, mas para andarmos com Jesus temos que andar na verdade, porque Ele é verdade, e não podemos viver uma vida de ilusão. Nos iludimos a nós mesmos. Muitos hoje vivem uma vida de ilusão, de festas, de riqueza, de status, mas isso é passageiro. A verdadeira riqueza que Deus quer é a nossa salvação. Então a gente não tem o que se preocupar, a não ser servir a Deus, fazer aquilo que Ele quer, buscar em primeiro ao reino dos céus, e depois as outras coisas nos serão acrescentadas. Se a gente fica aflito pelo dia de amanhã, será que vai acontecer no final do mês? Será que eu vou ter dinheiro para pagar tal conta? Será que eu vou... Mas Deus cuida da gente. Deus não vai deixar um justo perecer. Deus cuida e Ele sabe exatamente o que eu, o que você, o que a gente precisa. Mas Ele só vai ajudar a gente se a gente estiver andando com Ele, se a gente estiver dentro daquilo que Ele quer. Jesus, às vezes Ele até quer nos ajudar, mas Ele quer que a gente se achegue a Ele. Ele quer que a gente esteja perto dEle, para que a gente venha pedir ajuda dEle e Ele está ali pertinho. É a mesma coisa que eu me afastar desse púlpito e querer ajuda, pedir, gritar de longe, de pedir. Jesus não vai ouvir. Ele pode até ouvir, mas Ele quer a nossa fidelidade. Ele só vai abençoar a nossa vida a partir do momento que a gente estiver andando com Ele. Deus, não temos como servir a dois deuses. Jesus falou que ou frio ou quente, porque o mundo não vomitarei. Então a gente não pode achar que hoje eu vou ali, não dá nada, depois eu vou na igreja, depois eu vou. A gente vai pagar um preço. A gente vai pagar um preço. Deus não vai te abençoar, Jesus não vai andar com você se você não estiver andando com Ele. Porque Ele já fez o papel dele, que foi entregar a vida dele. Deus deu a vida do seu único filho na cruz para morrer, para salvar. Ele já fez o legado dele aqui. Agora cabe a gente querer andar com Ele. Ele já fez o sacrifício que Ele tinha que fazer de entregar a vida dele na cruz do Calvário para nos dar salvação. Irmãos, eu escrevi algumas coisas porque a gente é meio ruim de gravar as coisas, então eu gravei escrevi num papel alguns versículos para que não viesse esquecer daquilo que eu queria pregar com os irmãos. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 4, diz assim: aquele que diz, eu o conheço,
e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. É como eu estava falando dos teólogos e dos pastores que conhecem a verdade, conhecem o que Deus quer e não guardam os mandamentos de Deus, se tornam mentirosos, e esses não herdarão o reino dos céus. E em 1 João, no capítulo 4, no versículo 6, diz assim: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto contendemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, às vezes, pastor, eu entendo por que a gente vai pregar por aí. Lendo isso aqui, eu entendi por que eu vou pregar para aquela pessoa e aquela pessoa não escuta, não dá ouvidos. Justamente porque Deus aqui falou que aquele que não é de Deus, ele não vai ouvir. Assim como as ovelhas que não são do aprisco, que não são as ovelhas do pastor, do bom pastor, ela não vai ouvir o bom pastor, não vai ouvir a Cristo. E também sucessivamente não vai ouvir aqueles que andam, que falam junto com ele. Assim como não adianta eu ir pregar para uma pessoa, eu vou lá pregar, vou falar, eu tenho que pregar, eu tenho que falar, mas aí a gente ensina, mas como que está aqui, está escrito, como que a pessoa não entende? Como que a pessoa que precisa fazer para eu fazer ela entender que está escrito na palavra de Deus, que é isso que Deus quer da gente, que é isso que Deus quer que a gente faça, e mesmo assim a pessoa ainda continua fazendo errado. Por quê? Porque ela não é de Deus, ela não se achegou a Deus. Quando a gente se achega a Deus, dá o primeiro passo de andar com Ele, a gente começa, Deus parece que abre a nossa mente e começa a fazer a gente enxergar o que Ele quer. Aí a gente vê que o que está escrito aqui não é brincadeira, é coisa séria. Eu perguntei esses dias para um irmão que já está há 30 anos na igreja, mais de 30 anos, desde que eu conheço ele, eu tenho 31, desde que eu conheço ele, ele já frequentava a igreja. Aí eu falei, irmão, quantas vezes o irmão já leu a Bíblia? Ele parou, a Bíblia é toda, do início ao fim. Ele parou e, olha, irmão, eu já li a Bíblia, eu acho que toda, mas eu nunca peguei ela para ler do início ao fim. Eu já li um pedaço aqui, outro pedaço ali. Aí eu pergunto, como se você pega um livro para você ler, qualquer livro, você vai pegar para você ler. Se você ler lá no meio, garanto que você não vai entender nada. Se você pegar ele, começar a ler lá no final, depois voltar, vai ficar confuso. Para a gente, pelo menos, a gente tem que ler a Bíblia. Por mais que a gente tem coisas que a gente lê, não entende, acha chata, aquela parte de quem é filho de quem, mas a gente tem que ler. Ler do início ao fim, é isso que eu penso, pastor, porque como que eu vou entender uma história se eu já comecei ela lá do final? Tem que ler ela do início para saber quem eram como que começou o mundo, como que começou o projeto de Deus, como que começou, que veio depois as pessoas que vieram, os profetas de Deus, para poder entender o novo evangelho, que é onde Cristo vem. E daí Cristo vem por quê? Porque ele viu que tudo aquilo que foi feito lá no Antigo Testamento, todos os profetas que vieram, que pregaram, que dedicaram que nem Moisés por 40 anos no deserto, lutando pelo povo, e mesmo assim o povo ainda pecava, o povo ainda não era de acordo com Deus. Aí Deus foi obrigado a mandar Jesus vem, vou ter que ir lá ver por que esse povo não me serve, o que falta para eles. Aí Jesus vem, encarna e vê que nós somos pecadores, que nós somos fracos. Assim como a palavra de Deus se renova a cada manhã, a gente tem que se renovar junto com ela. A gente tem que pedir a graça de Deus para que a gente venha estar forte a cada dia, porque não é fácil, pastor. O mundo de hoje, com tanta coisa oferecendo, com tanta coisa para nos cegar e a gente esquecer de Deus, é fácil. Se a gente não estiver ligado, não estiver convidando Jesus para andar todo momento e ser o nosso verdadeiro amigo 24 horas, a gente é fraco, a gente vai cair, a gente vai tropeçar, a gente não vai seguir o caminho que Deus quer que a gente siga. Mas eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na vida
da minha esposa, dos meus filhos. E aqui com os irmãos, a gente aprendeu um pouco mais da palavra de Deus. Conhecemos a verdade nos libertou de muita coisa. Se for falar para os irmãos em pouco tempo, acho que não frequento aqui com o pastor um ano, eu acho. Não faz. Em menos de um ano, como Deus transformou a nossa vida, assim, se a gente for contar, não tem como explicar, porque Deus é maravilhoso. Eu não falo de bênção material não, pastor, eu falo de poder sentar com a minha esposa e conseguir conversar com ela, porque a gente não conseguia conversar, mas porque a gente não tinha Jesus no centro do nosso casamento, não tinha Jesus no centro da nossa família. Quem comandava era quem? Era o devorador, o inimigo. Ele estava lá, já maquinando, se eu chegasse em casa, a gente já ia discutir, a gente já ia. Mas quando a gente decidiu que a gente fez um pacto, a gente fez uma aliança com Deus, a gente vai para a igreja, a gente vai andar conforme Cristo. E quando a gente desceu as águas, que a gente se batizou, acho que dali para frente a gente aprendeu como que é dialogar. No casal, que é uma coisa simples, mas que muitos casais não conseguem. Mas é uma coisa tão simples, mas não consegue. Porque o demônio não deixa, ele é cego. Ele faz tu achar que coisas simples que poderiam te roubar a salvação, ele faz tu pensar que é certo. Não, isso aí é certo, isso aí não tem problema. E não é assim. Por isso que a Bíblia diz que o caminho é estreito. A porta é estreita e só existe uma porta, que é Jesus. Eu agradeço a Deus por Deus ter permitido eu estar aqui hoje com os irmãos, poder trazer essa humilde palavra, mas que foi a palavra que Deus colocou no meu coração, que Deus tem nos capacitado, e eu peço para Deus todos os dias para que Ele capacite a cada um de nós, para que nós possamos pregar a palavra dEle. E não só aqui no púlpito da igreja, mas lá fora também, levar o evangelho dEle às pessoas que realmente precisam, que realmente em hospitais, em presídios, enfim, onde lá há necessidade, há a falta de Cristo, a falta de compromisso com Deus, e a gente poder levar não só aqui, mas lá fora também. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Essa palavra.